Bota em 7 segundos. Cliquei, pode começar a contar. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Prepara da disciplina Introdução ao Estudo do Direito. Antes de mais nada, eu preciso agradecer a professora Cristina Iório, que vai estar com a gente no chat, dando toda a orientação necessária para vocês. Fiquem tranquilos. Ao final, ela vai disponibilizar o link de acesso para que vocês preencham o formulário de presença. Vocês terão, depois do término da transmissão, mais 20 minutos para preencherem. Então, muita calma nesse momento. Vamos prestar atenção no conteúdo que vai ser revisado e vamos dar início. Quero agradecer também a toda a equipe do Prepara, que sem eles a gente não conseguiria fazer valer o nosso trabalho. Vamos iniciar? 12 horas, 15 minutos, hora de Brasília, direto dos estúdios no Rio de Janeiro, Barra da Tijuca. Professora Patrícia Penan, iniciando. Opa, vamos passar aqui. Estamos tendo uma... Deixa eu ver se eu consigo. Iniciando seus trabalhos. Queridos, vamos tratar hoje de alguns conteúdos importantíssimos para a nossa disciplina. Observem que nós temos duas temáticas: fundamentos do direito e teorias do direito. Quando o assunto for fundamentos do direito, nós vamos abordar o direito enquanto ciência social, o direito, a moral, os costumes e religião, direito e política. Depois, passaremos às definições básicas da dogmática jurídica e vamos revisitar os conceitos de direito objetivo, subjetivo, material, processual e os ramos do direito público e privado. Bom, ao passarmos para as teorias do direito, vamos tratar do justnaturalismo, do positivismo, vamos compreender esse raciocínio crítico acerca do positivismo à luz de Kelsen, pai do chamado positivismo normativo, e vamos orientá-los para que vocês tenham acesso ao conteúdo digital em relação à fala de John Austin, Herbert Hart, lá no tema 2, módulo 3, ok? Vamos iniciar, então. E não poderia ser diferente. A professora Patrícia resolveu iniciar a sua revisão trazendo para todo o Brasil uma premissa básica no direito: compreender a expressão ubi societas ibius, ubius ib societas. Observem, onde houver uma sociedade, haverá um direito. Onde houver um direito, haverá uma sociedade. E é claro que eu estou me valendo da fala do Caio Mário, que ao iniciar as suas aulas na academia, trazia discussão para reflexão nas suas turmas desse brocardo. Onde houver uma sociedade, haverá um direito. Onde houver um direito, haverá uma sociedade. E me permitam, em todo tempo, e tão longe quanto o investigador mergulhe no passado, onde quer que ele encontre um agrupamento social, onde quer que os homens coexistam, seja na célula do organismo familiar, seja na unidade tribal, seja na entidade estatal, ainda que em estágio rudimentar, encontra-se sempre presente o fenômeno jurídico. Ora, por que essa provocação? Porque eu gostaria que vocês partissem desta reflexão para perceberem que o direito é uma ciência social aplicada e que se destina ao estudo da sociedade, dos indivíduos e suas relações. É lógico que nós temos aí 3 palavras-chave: normas, aprimoramento e instrumento. E
tal pensarmos que o direito, enquanto ciência social, ocupa-se de normas que são destinadas a regular a forma e a maneira como a vida em determinada sociedade vai ocorrer. Com que objeto? Com que objetivo? Buscando o aprimoramento das nossas relações interpessoais, intersubjetivas, a partir da utilização do direito como um instrumento para quê? Para o progresso social e humano. É claro que o direito é uma ciência social diferente das ciências empíricas. Observem a correlação que ora estabeleço. Temos aí as ciências empíricas, que vão tratar da observação, experimentação de fenômenos e objetos naturais, tendo origem na experiência sensorial. Os maiores representantes foram Thomas Hobbes e Francis Bacon. E nós temos disciplinas como física, química, astronomia, ciências biológicas. Já as ciências sociais, a que fazemos referência ao direito, vai tratar do estudo da sociedade, dos indivíduos e suas relações. Temos como maiores expoentes Marx, Weber e Durkheim. É claro que o direito se apresenta como ciência social, além da história, da geografia, da sociologia, da antropologia, da economia, da psicologia. Ok, meus caros? Então, o direito é uma ciência social. Ok. Passemos aos conceitos de direito, moral, costumes e religião. Antes de mais nada, é preciso deixar muito claro que direito, moral, costumes, religião são instrumentos de controle da vida social. Todos os dias somos controlados, seja pelo direito, seja pela moral, pelos costumes ou pela religião, tendo ou não tendo. O que seria o direito? Como conceituar direito? Direito é um conjunto de regras sociais obrigatórias impostas por quem? Pelo Estado. De que maneira? Coercitivamente. E com a finalidade de promover a ordem, a paz social, o bem comum, enfim, alcançar os ideais de justiça. Ora, se justiça é dar a cada um o que é seu nas lições de Ulpiano, jurisconsulto romano, ao dar para cada cidadão o que é seu, nós estamos promovendo uma ideia de ordem, de paz social, de segurança nas relações, de bem comum. Quanto ao conceito de moral, moral vem do latim, mores, que quer dizer valores, e pode ser definida como um conjunto de valores e normas ligados à noção do que seja certo e errado, do que seja proibido ou permitido, que é decorrente do senso comum. Você sabia que a ética vem do grego ethos, que quer dizer caráter? Ética é uma ciência da área da filosofia que busca problematizar as questões relativas aos costumes e à moral de uma sociedade, é claro, sem recorrer ao senso comum. O que é importante que o meu aluno hoje perceba? Que a ética é uma ciência da área da filosofia. E, a bem da verdade, tem contido dentro do seu conjunto a moral, ok? A moral, então, está contida dentro da ética enquanto ciência. E moral significa valores. Aquilo que eu posso ou não fazer. O que está certo ou não errado. E decorre do senso comum. Quanto ao item religião, é importante a gente enfatizar que a Igreja Católica institucionalizou o chamado direito canônico, ramo do direito destinado a disciplinar o funcionamento da Igreja e de seus institutos jurídicos. Em meados do século XVI, a bem da verdade, o papel da Igreja perde a sua força em relação ao direito. Surgiram as ordens jurídicas institucionalizadas com poderes para editar normas e
prever mecanismos para sua exigibilidade. Contudo, a influência cultural da religião ainda é bastante sentida na formação e interpretação do direito. A título de exemplo, verificamos o papel religioso na formação da disciplina do direito das famílias, notadamente no que diz respeito à adoção, à união estável. Bom, dando continuidade aos nossos instrumentos que controlam a vida em sociedade, alcançamos o conceito de costume. Que vem a ser costume, professora? Costume é prática de ato reiterada na sociedade, repetida na sociedade, tidas, né, pelas pessoas como se verdadeiras leis fossem. Costume é a fonte do direito. Além de ser uma regra de comportamento social, ele se traduz na ideia de fonte do direito. Há dois elementos essenciais caracterizadores dos costumes. Primeiro, o uso reiterado, repetido na sociedade. E o segundo, a aceitação pelo grupo social como uma norma jurídica. Somos nós que damos um caráter de obrigatoriedade daquela conduta costumeira na sociedade. Mas a história não termina aí. A doutrina nos fornece 3 tipos de costumes: o costume secundum legem, o costume praeter legem e o costume contra legem. Seria um costume secundum legem aquele que está de acordo com a lei e que foi transformado em lei ou a própria lei o autoriza. O praeter legem é o costume que vai além da lei, previsto no artigo 4º da LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E ele, a bem da verdade, se destina a suprir lacunas de índole normativa. Já já eu volto nele. Para finalizar uma explanação geral, o costume contra legem, o próprio nome já me remete à ideia, é aquele contrário à ordem jurídica. Por quê? Porque ele se choca com um dispositivo expresso no ordenamento. Pois bem, o costume segundo a lei poderia ser, a bem da verdade, a possibilidade da gente ter tornado lei as filas dos bancos, filas para idosos. Um costume que vai além da lei, o praeter legem, aquele a que fazemos alusão ao artigo 4º da LINDB, seria a emissão de cheques pós-datados, porque eles serão pós-compensados, ok? Nós falamos informalmente pré-datados, mas eles são pós-datados, para serem pós-compensados. E aí vale a pena a gente dar uma paradinha e perceber o seguinte: é o artigo 4º que fundamenta a possibilidade da existência de um costume que supra lacunas. Ok. E o que dispõe o artigo 4º? Ele dispõe o seguinte, pessoal: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Ora, quando a lei for omissa, o que significa uma lei omissa? Ausência de previsibilidade legal. Estamos diante da chamada lacuna da lei. Então, se existe uma ausência de previsão legal, dando continuidade à interpretação do artigo 4º, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Opa! Caberá ao juiz decidir, seja por uma técnica de integração do direito, buscando numa lei semelhante o que ele precisa para decidir o caso concreto. E aí chegamos. Ele pode decidir também pelos costumes ou, finalmente, por um princípio geral do direito, que são enunciações normativas de caráter genérico. Por ora, o que nos interessa é perceber que, estando um juiz diante de uma ausência de previsão legal, ele ainda assim pode e deve decidir, né? Ele deve decidir valendo-se da analogia, dos costumes e dos princípios gerais do direito. Vale a pena só registrar
que esta ordem é taxativa, é necessária. Primeiro, ele vai a uma lei análoga, não havendo uma lei semelhante, ele passa ao plano B, que são os costumes, e, por fim, deverá decidir, nem que seja por um princípio geral do direito. Mais adiante, né, no transcorrer do curso, vocês vão tratar desse assunto em aulas futuras. E o costume contra a legem? Bom, professora, se o secundo legem e o préter legem possuem admissibilidade jurídica, são admitidos pelo direito, o costume contra a legem me remete a uma ideia de inadmissibilidade. É inadmissível que um costume que contrarie uma norma tenha ou seja aceito juridicamente, vocês não concordam? E aí, como consequência, eu pergunto, costume contra a lei revogaria uma lei? A resposta é negativa. É evidente que não. Não há possibilidade de um costume que contraria a lei que ele venha revogar esta lei. Até porque, meus caros, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em seu artigo 2º, dispõe o seguinte: não se destinando a vigência temporária, ou seja, não sendo caso de lei temporária, a lei terá vigor até que outra lei a modifique ou revogue. Costume não é lei, nós vimos agora que costume é prática de ato reiterado, repetido na sociedade e tidos pela sociedade como se verdadeiras leis fossem. Então, costume contra a legem não pode revogar a lei. Primeiro, porque não pode haver admissibilidade jurídica. Segundo, o nosso ordenamento jurídico vigente não admite que um costume possa revogar uma lei. Uma lei, por força da interpretação do artigo 2º da LINSB, só pode ser revogada por outra lei. Lei posterior revoga anterior, lei posterior revoga anterior, lei posterior revoga anterior. Em momento algum, o legislador fez alusão a um costume poder revogar uma lei. Ah, mas professora, um costume pode levar uma lei a cair em desuso, que é a falta de receptividade dela na sociedade? Pode. Ela pode cair em desuso, mas isso não implica na revogação da lei, porque ela só pode ser revogada por outra lei. Último instrumento de controle da vida em sociedade, a política. E a gente já começa questionando, refletindo, o direito é política? Bom, eu tenho que dizer para vocês que a linha que separa o direito e a política se torna cada vez mais tênue. As discussões sobre o assunto afirmam que o direito, tomado como um todo, pertence à política. Ele é um conjunto de fenômenos e, como tal, o direito integra sempre um projeto político concreto. Nesse sentido, pode-se dizer que o direito constitui uma forma estilizada de se praticar a política. E, de fato, meus caros, os indivíduos que determinam o que o direito é, as suas dimensões, tanto intelectual quanto prática, interferem decisivamente na vida da sociedade e nas atividades do próprio Estado. E não é à toa que nós esbarramos em expressões como ativismo judicial e judicialização da política. O que vem a ser o ativismo judicial? É um termo técnico, utilizado para definir a atuação expansiva do judiciário ao interferir em decisões de outros poderes. E o que seria a judicialização, professora? Consiste na transferência de decisão de questões políticas de maior relevância para que o judiciário decida. Concluindo, os juízes, coadjuvados por advogados dos setores público e privado, vão atuar no sentido de sedimentar ou reformar as normas da política e suas projeções em instituições vivas. Esses indivíduos são agentes da comunidade política. Dando seguimento aos nossos estudos, passamos para o tema definições básicas da dogmática jurídica. Meus caros, nós precisamos compreender os conceitos de direito objetivo e subjetivo.
Observem, eu coloco para vocês uma fotografia. Vamos observar o que essa fotografia descreve, em primeiro lugar. Nós temos aí, professora, uma audiência acontecendo, né? Não sabemos se é uma audiência de conciliação ou instrução e julgamento, mas é fato que estamos diante de uma audiência. Agora esquece um pouco a fotografia e vem comigo para o conceito. Que conceito poderíamos estabelecer para o chamado direito objetivo? É o direito enquanto norma. Norma de ação, norma de conduta, imposta pelo poder público, ou seja, pelo Estado, para parametrizar as nossas condutas na vida em sociedade. A verdade é que o direito objetivo é a norma gênese, a norma de ação, a norma de conduta imposta pelo Estado. E ele vai dizer respeito sempre a essas normas que são criadas pelo Estado, e a gente pode exemplificar como a Constituição, que é a lei maior, leis ordinárias, leis delegadas, leis complementares, medidas provisórias, portarias, decretos. E o direito subjetivo é a facultas agendi, é a faculdade de agir em razão da existência dessas normas. É o direito previsto no ordenamento jurídico em favor de alguém. E consiste na faculdade deste alguém exigir de outrem determinada prestação. Assim, esse direito é comumente definido como facultas agendi. Opa, professora, então agora eu estou começando a compreender a figura que a gente precisou observar no início da sua explanação. Então, se tem alguém em juízo pleiteando eventualmente um direito que lhe cabe em razão da existência de uma norma, no contraponto apresenta-se outrem, ou seja, outra pessoa que vai estar adstrita ao cumprimento de um dever legal. Professora, a senhora está fazendo alusão à existência de uma relação jurídica processual? Sim. Estamos falando de uma autora e uma ré em juízo, fazendo valer o direito enquanto norma. Ora, se alguém titulariza direitos e pretende algo na esfera jurídica de outrem, nós estamos estabelecendo aí o direito subjetivo relacionado ao titular do direito. O titular do direito faz valer o seu direito subjetivo, pretendendo algo na esfera jurídica de outrem. O direito é bilateral. Ele vai se estabelecer entre partes, sujeito ativo, sujeito passivo. O titular do direito subjetivo é quem vai pretender este direito enquanto norma em relação a quem estiver ocupando a posição jurídica passiva. Mas isso tudo, meus caros, à luz de um ordenamento jurídico. Então, nós temos um direito enquanto norma que todos nós nos submetemos, todos nós, hoje e sempre, estamos submetidos a um comando normativo. E ao fazer valer esse direito, nós costumamos dizer que nós titularizamos o famoso direito subjetivo, de sujeito. Quando eu titularizo esses direitos, é facultado a mim a possibilidade de pretender. Quem pretende algo, alguma coisa, mas que está prevista onde? Na norma. E eu vou pretender daquele que comigo se relaciona no contraponto da relação jurídica. Então, o direito objetivo é a norma gênese, é a norma de ação, é a norma de conduta imposta pelo Estado. E o subjetivo é a facultas agendi, a faculdade de agir em razão dessa norma. Mas a doutrina costuma classificar os direitos subjetivos em absolutos e relativos,
transmissíveis e intransmissíveis, patrimoniais e não patrimoniais, direito real, direito obrigacional. Vamos passar rapidamente por eles. O que seria um direito absoluto? É um direito subjetivo oponível erga omnes. Opa, erga omnes quer dizer que se opera contra todos. Então, o titular desse direito absoluto tem a possibilidade de exigir que a sociedade se abstenha da prática de um ato lesivo aos seus interesses, mas os seus interesses que são conferidos pela norma. Que tal pensarmos no direito de propriedade? Como direitos reais, que estão elencados no 1225 do Código Civil, o direito de propriedade é um direito absoluto exercido por mim neste momento. E por qualquer um de vocês, imaginemos assim. Neste exato momento, eu estou aqui ministrando o Prepara AV1, revisando alguns conceitos importantes. Entretanto, ninguém está autorizado a adentrar na minha casa, na minha propriedade neste momento. Ninguém. Isso significa dizer que eu exerço a titularidade do meu bem contra todos. E é o que costumamos dizer com a expressão oponível erga omnes. Meu direito de propriedade, então, é um direito absoluto. Já o direito relativo, no contraponto da existência do direito absoluto, é aquele oponível em relação a pessoas determinadas na relação jurídica, como é o caso dos direitos de crédito. Explico. Vou me colocar num exemplo. Que tal vocês perceberem que numa relação creditícia, a professora Patrícia deve ao banco X, a título de utilização do cheque especial, R$5.000. Opa! Quem é o meu credor? Quem titulariza o direito subjetivo, podendo pretender, ou seja, cobrar de outrem, que é a professora Patrícia, um quantum, o que é devido, com juros, correção, isso a gente já conhece, né? É doloroso. Ok. Quem? O banco X. Então, quando nós traçamos essa relação jurídica para que vocês entendam que o direito relativo é aquele oponível de maneira relativizada, erga singuli, ou seja, pessoas determinadas, porque eu sou capaz de individualizar quais pessoas estão naquela relação jurídica. O banco não pode cobrar de todo mundo a minha dívida. Ela é relativizada nesta relação jurídica creditícia, obrigacional, né? O banco é o meu credor, eu, enquanto devedora, preciso saldar a minha dívida com o banco. Então, nós temos aí um exemplo de direito relativo, determinando as pessoas envolvidas. No absoluto, o número é indeterminável, porque ele é oponível erga omnes. Quanto ao direito transmissível, fica fácil, a palavra já me remete à ideia. É aquele passível de alienação por seu titular. Então, a minha propriedade pode ser alienada? Pode, eu posso vendê-la, eu posso doá-la. E aí vocês percebem que ela está sendo transmitida a outra pessoa. E o direito intransmissível? Aquele que não é passível de alienação pelo seu titular. Seja por disposição legal, seja por disposição negocial, ou seja, a vontade das partes envolvidas no negócio. Ok. É fácil perceber que o direito à vida, à honra, à integridade, à liberdade, que são direitos personalíssimos, não são passíveis de transmissibilidade. Eu não posso transmitir a minha vida, a minha liberdade, a minha honra para outra pessoa. Estes são intransmissíveis pela própria natureza e por disposição legal. Agora, se eu resolvo doar um bem meu com cláusula de inalienabilidade, percebam,
eu estou doando o meu apartamento, porém, há uma cláusula, você recebe o meu bem, mas você não vai poder alienar esse bem. Por quê? Porque por disposição negocial, ou seja, pela vontade das partes ali envolvidas, há uma cláusula de inalienabilidade, ou seja, eu torno aquele bem que a princípio poderia ser alienado inalienável, intransmissível, ok? Quanto ao direito patrimonial, é o direito passível de avaliação econômica. Patrimônio é o meu conjunto de bens e direitos. Um direito de crédito é um direito patrimonial. Ele é apreciável economicamente. Aquela dívida que eu contraí com o banco, além dela ser relativa, ela também é patrimonial. E quanto ao direito não patrimonial, esse não possui a possibilidade de ser aferível economicamente. Os direitos da personalidade não são aferíveis economicamente. Quanto vale a sua vida, a sua honra, a sua liberdade? Ah, mas professora, se eventualmente houver uma relação jurídica processual onde o autor venha pleitear a reparação do dano, o juiz vai mensurar, gostei da palavra, mensurar, dentre o mínimo e o máximo, e vai atribuir um valor que deverá ser pago a título de danos morais. Ok, perfeito. Mas ainda assim a sua honra não tem preço, a sua vida não tem preço. O que está havendo é uma mensuração, porque o que se quer e o que a lei defere é a possibilidade da gente discutir a reparação do dano. É um caráter até pedagógico, né? Para ensinar a pessoa a não ofender a honra de outra pessoa, e assim vamos. Direito real diz respeito à relação jurídica entre a pessoa e o bem. Real que incide sobre réis, coisas. O próprio direito de propriedade. Então, o seu apartamento, aquele exemplo que a senhora usou, né? Dizendo que a senhora se opõe contra todos, que nesse momento ninguém pode adentrar na sua propriedade, sim, é um direito real? É um direito real de propriedade, inclusive previsto no 1225 do Código Civil, ok? Direito obrigacional diz respeito às relações jurídicas entre as pessoas. Contrato de prestação de serviços, você não tem aí um contrato de prestação de serviços da internet, onde você paga o preço para ter o quê? A prestação do serviço? Estamos falando de um direito obrigacional, ok? Dando continuidade, vamos falar um pouquinho sobre os conceitos de direito material e direito processual. O que vem a ser o direito material, meus caros? Também conhecido como substantivo. É aquele conceituado como um corpo de normas que disciplinam as relações referentes, jurídicas, melhor dizer, referentes entre os bens e as utilidades da vida. Reúne normas de conduta social que definem os direitos e deveres das pessoas em suas relações. O direito civil, o direito penal são tidos como direitos materiais. Eles definem o instituto jurídico que vão, a bem da verdade, se estabelecer nas relações jurídicas. Então, professora, se a senhora resolve alugar o seu apartamento, ok, a senhora vai se valer do direito civil, especialmente da lei de locações, lei 8.245 de 91, a senhora vai passar a ser a locadora, terá um locatário, e esse direito civil, a que diz respeito à lei 8.245 de 91, é um direito material, porque vai definir nessa relação jurídica que a senhora está tentando estabelecer os direitos e deveres, os institutos jurídicos pertinentes a essa relação. Ok, perfeita a sua consideração, meu caro. E se por acaso, prof, acontecer algum problema, algum conflito de interesses entre a senhora locadora e seu locatário, como ficamos? Nos valemos do direito processual, mais conhecido como adjetivo.
Esse direito, que se traduz na ideia do direito processual civil, do direito processual penal, diz respeito à função jurisdicional do Estado. Ela vai, a bem da verdade, é um conjunto de regras que, reunidas, vão servir para os procedimentos em juízo. As questões de andamento forense vão instrumentalizar o meu pedido em juízo. Então, enquanto o direito material me diz o que é, define o que seja aquele instituto jurídico, me norteando nas minhas relações, o direito processual vai apontar as formas pelas quais eu vou me valer para propor em juízo e instrumentalizar o meu pedido em juízo. Uma coisa é o que é, o outro é como pedir. Qual o prazo que eu tenho para contestar na ação, eventualmente apresentar um recurso? Tudo isso tem a ver com as normas processuais, ok? Vamos lá, pessoal, que o tempo urge. Vamos falar um pouquinho sobre os ramos do direito público e privado. Ao se falar em direito público, nós costumamos relacionar as normas jurídicas destinadas a regulamentar a relação entre o Estado e a sociedade. Ao passo que, quando falamos do direito privado, o que se quer é cuidar das normas cujo objetivo é o de disciplinar a relação entre os indivíduos, entre os particulares. Meus caros, quem nos apresentou essa bipartição em direito público e direito privado foram os romanos, há muito. E eles disseram, olha, são matérias do ramo do direito público, o direito constitucional, penal, administrativo, processual. Nós estamos diante da presença do Estado, visando interesses públicos e coletivos. Essa é uma relação caracterizada por uma verticalidade. É uma relação subordinada. Por quê? Quem nunca ouviu? Os interesses estatais preponderam aos interesses privados. O Estado é soberano. Quando ele visa o interesse coletivo, os interesses estatais preponderam aos interesses privados, particulares. A isso damos o nome de relação subordinada ou verticalizada. O Estado se coloca numa posição de supremacia em relação à vontade do particular. Quanto ao direito privado, os romanos disseram, não, nós temos matérias de direito civil, direito comercial, direito agrário, direito do trabalho. E nós podemos caracterizá-la como aquela relação que se dá entre particulares, descrita como uma relação coordenada ou horizontalizada. Isso quer dizer que toda relação coordenada é aquela que se estabelece em pé de igualdade, igualdade de direitos e deveres. Então, o meu contrato de locação é da matéria do direito privado, porque eu estou falando de direito civil, e locador e locatário encontram-se em pé de igualdade de direitos e deveres. Resta saber quem vai ferir o direito do outro para se discutir em juízo. Mas é importante a gente destacar aí algumas considerações. No século XX, a referida distinção perdeu bastante força. Isso por conta do incremento da intervenção do Estado nas relações privadas. O Estado, a administração, utilizou-se de normas cuja aplicação anteriormente ficavam limitadas aos domínios do direito privado. Houve também uma participação mais efetiva do Estado nas relações privadas, o que antes, era comandado pela autonomia da vontade, pela liberdade individual. E nós damos a essa situação, o nome de constitucionalização do direito. Então, vale registrar que a dicotomia entre o direito público e o direito privado constitui uma discussão no direito contemporâneo. O avanço do poder do Estado nas relações sociais,
o dirigismo contratual, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, entre outros fatores, influenciaram na forma como os autores enxergam a diferenciação, chegando até mesmo alguns autores a negarem a existência daquela bipartição antes oferecida pelos romanos a nós. Então, surge uma nova vertente, uma nova visão moderna, que diz o seguinte: muito bom, e a gente precisa compreender a questão do direito público e do direito privado à luz da bipartição romana. Mas, a bem da verdade, o que se vive hoje é um direito misto ou social, onde se aglutinam regras de direito público e privado. Avançando nos nossos estudos, porque estamos quase lá, né? Terminando o nosso tempo, discutimos o conceito de justnaturalismo. O justnaturalismo, denominado direito natural, ele é caracterizado por ser universal, eterno, imutável. É a lei imposta pela própria natureza a todos nós. Esta corrente defende que o direito é independente da vontade humana. Ele existe antes mesmo do homem e acima das leis do homem. Para os justnaturalistas, o direito é algo natural e tem como pressupostos os valores do ser humano e vai buscar sempre os ideais de justiça, dar a cada um o que é seu no sentido de garantir. Vamos fazer aí uma passagem por momentos na cronologia dos tempos, ok? Então vamos destacando. Na Antiguidade Clássica, esse direito nasce a partir do surgimento das reflexões filosóficas na Grécia Antiga, resultado das concepções teológicas e da racionalização de dogmas religiosos. Aristóteles, discípulo de Platão, é apontado como o pai espiritual do direito natural. Ele defendeu a existência de um justo por natureza ao fazer a distinção daquilo que ele denominou como justo por lei. Na Idade Média, o direito natural se desenvolve por meio de teólogos e canonistas, estudiosos e intérpretes das leis divinas. Surge, então, a escolástica, que é a escola do pensamento cristão, que vocês estudam lá em filosofia. Com Tomás de Aquino, esse direito atingiu noções que perduram até os dias atuais. Para ele, a lei tem que ser justa, honesta, possível, útil, necessária, conveniente ao seu lugar e tempo, conforme os costumes. Evoluímos de um direito natural baseado nas experiências e tradições cósmicas e teológicas para um direito natural pautado na razão, na racionalidade humana. No entanto, a dinâmica da vida social foi aos poucos tornando o justnaturalismo obsoleto, abrindo espaço para o surgimento e desenvolvimento do positivismo jurídico. E o que vem a ser o juspositivismo? Essa corrente surge da preocupação de se estudar o direito posto por uma autoridade. É o famoso ius positum. Nós podemos afirmar que ser positivista significa escolher como objeto o estudo, escolher como objeto de estudo, isso, o direito posto por uma autoridade. O positivismo jurídico se relaciona com um processo histórico de substituição das normas de origem religiosa e costumeira pelas leis estatais nas sociedades. Nesse sentido, vale destacar que o direito positivo é o direito institucionalizado. Isso quer dizer imposto pelo Estado. De que maneira? Coercitivamente. E posto a viger em dado momento e época. Bom, não poderíamos deixar de falar de Hans Kelsen, que é o autor da consagrada obra Teoria Pura do Direito, considerado o pai do positivismo normativo. E ele define o direito como uma ciência das normas. E por norma, ele entende um juízo hipotético, condicional, dispondo que o fazer ou não fazer algo será seguido de uma medida coercitiva do Estado.
Hans Kelsen é o positivista mais influente de todos os tempos, meus caros, o maior expoente dessa corrente de pensamento. Suas formulações e pensamentos produzidas, né, no passado continuam até hoje a surtir efeitos nos ordenamentos jurídicos vigentes, especialmente influenciando juristas e filósofos na atualidade. Bom, com Kelsen, nós precisamos falar sobre o positivismo normativo. Kelsen propõe um verdadeiro escalonamento normativo. Aliás, ele se vale de uma figura piramidal, em forma de pirâmide, cria escalões, normas. No primeiro escalão, nós temos as normas superiores, no escalão intermediário, normas intermediárias e, por fim, normas inferiores. Então, Kelsen propõe esse escalonamento para nos provar que existe uma verticalidade hierárquica no nosso sistema jurídico. Uma norma vai constituir o fundamento de validade de outra norma. Assim, a norma hierarquicamente inferior busca sua validade na superior, e essa na seguinte, até que se chegue à Constituição, que é o fundamento de validade de todo o sistema jurídico normativo. É a norma suprema e da mais alta hierarquia no nosso plano jurídico. Por fim, a Constituição, que está no ápice da pirâmide, vai buscar o seu fundamento de validade na norma hipotética. Então, lembrem-se que a norma inferior busca fundamento de validade na norma imediatamente superior a ela, até que se chegue à Constituição Federal, que é a lei das leis de um país. A isso dá-se o nome de positivismo normativo de Kelsen, onde ele optou por um escalonamento das normas jurídicas, verticalizando esta ordem. Bom, ainda sobre esse assunto, eu sugiro que vocês complementem os seus estudos revisitando esse tópico no conteúdo digital na sala de aula virtual, tema 2, módulo 2. Existem correntes de pensamentos originadas de grandes nomes do positivismo. O imperativismo de John Austin, o positivismo sociológico de Herbert Hart e o positivismo normativo de Hans Kelsen. Então, vale destacar agora, concluindo, né, que esse justnaturalismo e esse positivismo clássicos que nós vimos agora foram, num dado momento, considerados insuficientes para atender às demandas com as quais o direito é chamado a lidar na atualidade. Eis que surge o famoso pós-positivismo jurídico, justamente porque o justnaturalismo e o positivismo clássico se tornaram insuficientes para lidar com determinadas situações fáticas da atualidade. Surge, então, o pós-positivismo jurídico, que é uma nova teorização que busca superar, conciliando os problemas em razão da evolução e da complexidade das relações sociais. São correntes de pensamento que surgem no pós-positivismo, o direito como integridade, de Dawkins, teoria discursiva do direito, em Alex, e teoria tridimensional do direito, do nosso querido Miguel Reale. Vamos abordar o pós-positivismo a partir dos estudos da teoria tridimensional do Miguel Reale. Ok? Já estamos terminando. Reale formula, né, a sua compreensão do direito enquanto um fenômeno jurídico-social. E ele correlaciona 3 fatores interdependentes que tornam o direito uma estrutura social axiológico-normativa, ou seja, uma estrutura social pautada em fato, valor e norma, e que lhes são indispensáveis. Sob a ótica da tridimensionalidade realiana, né, a gente pode perceber
que ele descreve o fenômeno jurídico como resultante da adição dessas três dimensões, fato, valor e norma, que vão estar, ou melhor, vão se apresentar interrelacionados e compreendidos num plano histórico-cultural das sociedades. É importante que vocês percebam que fato, valor e norma estão no mesmo patamar. Um não vai preponderar o outro. Na verdade, o fenômeno jurídico para Reale é descrito como resultante da adição dessas três dimensões: fato, valor e norma. Fato, valor e norma. A norma é o elemento que integra o fato ao valor, descrevendo um fenômeno como jurídico. Se só tivéssemos fato e valor, estaríamos descrevendo um fenômeno meramente social. Mas o que o Reale quis foi descrever um fenômeno jurídico, professora. E é por isso que nós temos o fato como um sinônimo de acontecimento, valorado, ou seja, argumentado, quando a gente busca o fundamento de validade para a existência de uma norma. A norma é o elemento que integra o fato ao valor. Em síntese, Miguel Reale entende que o direito, em sua estrutura tridimensional, né, ele, a bem da verdade, tem que ser visto sobre esses três aspectos. Primeiro, o elemento normativo. Segundo, uma situação de fato. E, por fim, valendo-se dos valores. Meus caros, fica aí uma dica para vocês no Aprenda Mais. Essas indicações estão presentes nos planos de aulas de vocês. Um a um, eu elegi alguns que eu julguei muito importantes para vocês revisitarem para as avaliações. E, por fim, no final da nossa transmissão, está aí o link de presença. Muito obrigada, foi um prazer enorme. Obrigada, equipe do Prepara. Obrigada, professora Cris Iores, pelo apoio, pela presença, pelo carinho de sempre. Obrigada a todos vocês e tenham um ótimo final de semana. Um beijo, sucesso nas avaliações!